A ENPEI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, querido ouvinte da Rádio RCI. Olá a todos vocês que nos acompanham, né, todos os sábados aqui na Rádio RCI, aqui pelas redes sociais também. A gente está aí no canal do YouTube, no site Sempre RCI, no Facebook, a Rádio RCI. E a gente vai estar hoje conversando com a autora Maria Cristina Bassanese, ela que é graduada em farmácia bioquímica e mestre em ciências biológicas. A Cristina acabou de lançar um livro que é O Calidoscópio da Evolução Consciencial. A gente tem aqui a capa para quem estiver acompanhando aí pelo vídeo. Cristina, a gente quer te dar, né, primeiramente, as boas-vindas aqui ao nosso programa. A gente quer dizer para vocês que é um lançamento, essa obra acabou de ser lançada, então a gente vai estar aqui com a informação direto do autor em primeira mão para você. Cris, obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite. Primeiramente, a pergunta de sempre é assim: o que é o título, tá? Para a gente entender o contexto do livro, né? O que é calidoscópio? Bom, primeiro de tudo, olá para todos, né? A todos que estão nos ouvindo. É com satisfação que eu estou aqui para falar sobre o meu livro. O calidoscópio é um instrumento, né? Um instrumento que é caracterizado por formar imagens sempre originais e infinitas. Quer dizer, quantas vezes a gente girar um calidoscópio, tantas vezes ele formará uma imagem nova. Nunca se repete, é infinito. E foi esse mecanismo de sempre novas imagens e infinitas que, quando eu comecei a escrever meu livro, reportou ao mecanismo que eu percebi à medida que eu fui escrevendo. Eu disse, não, mas isto aqui é um calidoscópio da evolução da consciência, né? Então, aí que nós vamos entrar. Eu não estou falando do instrumento. O calidoscópio é a metáfora que eu uso para o tema central do meu livro, que é a mutabilidade consciencial. Vamos explicar o que é a mutabilidade? Podemos. Então, a mutabilidade é esse processo que, assim como o calidoscópio está sempre produzindo imagens novas, nós também estamos, desde o início da nossa evolução, lá quando a gente começou como vírus, passou por planta, por animal, chegou ao homem, todas as consciências ou todos os princípios conscienciais, à medida que vão evoluindo, vão se reconfigurando. E sempre com uma imagem, vamos dizer assim, sempre com uma estrutura consciencial nova, né? É isso que me reportou o calidoscópio, né? E essa nossa evolução, essas nossas reconfigurações são infinitas, né? Ninguém vai jamais parar de evoluir. Pode até estacionar, mas ela é eterna. É nesse sentido. Você divide, né, sua obra em partes, né? E você começa falando da questão da biologia, da evolução da consciência pela ótica da biologia, que é como, né, a maioria de nós conhece, como a ciência foi se desenvolvendo por esse viés, né? Então, eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre isso. Como é que é é, o, o início do princípio do começo da revolução consciencial pela ótica da biologia. Então, foi aí que eu comecei a escrever. Eu queria escrever, porque, como eu sou da área da biologia, eu queria escrever sobre micro-organismos, sobre os seres vivos e assim por diante. Então, eu queria escrever um parágrafo sobre a classificação dos seres vivos, né? Classificação significa fazer o quê? É colocar esses aqui são vírus, esses são bactérias, esses são protozoários, esses são plantas e assim por diante, né? Quando eu comecei a fazer isso, eu me dei conta de uma coisa, que essa classificação
à medida que o tempo passava, ela foi ficando tão complexa, isso na ciência, não para mim, na Uhum. ciência, Sim. foi ficando de tal forma complexa que os próprios cientistas não conseguiam chegar a uma definição, a uma classificação dos seres vivos. Por quê? Porque essas modificações ou reconfigurações aconteciam tão rápido. A cada ano isso mudava, entende? Então, assim, ó, era objetivo da ciência encontrar um esquema geral que pudesse classificar todos os organismos vivos. Isso é da biologia. E essa classificação geral a gente chama de árvore da vida ou árvore filogenética, que é assim, é um esquema grande, tipo faziam antigamente, assim, hoje não é mais. Tipo, imagina uma árvore com os seus ramos, e cada nova espécie que surgia era um ramo novo que essa árvore que brotava dessa árvore. Só que eles viram que havia tanta transformação nisso, era tão rápida as modificações, e mais um organismo interagia com o outro e passava as suas características para o outro, mudando todo o esquema previamente concebido. Os próprios cientistas ficaram confusos com isso, ficaram tentando pesquisar e chegaram no fim, o livro mostra isso mais adiante, né, que não existe um modelo definitivo. Não, é impossível porque as transformações acontecem o tempo todo, né? Foi isso que me chamou a atenção. Então, nessa primeira parte ali do livro, que eu mostro a biologia, eu mostro não só esses esquemas de diferenciação das espécies, que começa lá das bactérias, depois vão subindo para protozoários, daí surgem as plantas, os animais, mas sabe que isso, até essa classificação, hoje já caducou na biologia. A gente não fala isso popularmente. A gente continua falando bactéria, homem, animal, planta, mas na biologia isso já ficou tão complexo que nem esses nomes se usam mais. Entende? É É um engraçado. paradoxo, né? É um paradoxo, Eu porque eu vou te fiquei. dizer, Sabe o que por que eu isso. pensei, Cris? Só Ai, assim, para ver se minha linha de aham, raciocínio tá. Que assim, a gente vê muitos, assim, muitas matérias, né? Olha, esse animal tem não sei quantos milhões de anos, o homem tem não sei quantos milhões de anos, e aí você, assim, parece que tudo é muito antigo, mas no macro, né? Essa diversidade tão grande é mais micro e da botânica? ah, No reino animal vamos também é assim? tudo. Vamos explicar por que Tá, que ocorre essa diversidade. tá, Ela não é assim, olhando direto para um animal que tu vai enxergar. Não, ele mudou de um mês para o outro, ele mudou. Não é assim. tá. É tudo no nível genético, tá? Então, o que que acontece? Existe um mecanismo que os cientistas descobriram ali por meados do século XX, que é o processo da transferência de genes interespécies. Quer dizer, espécies diferentes trocam genes. E quando elas trocam genes, elas adquirem características da espécie que elas receberam. Entende? Então, se havia uma classificação que dizia que esse organismo é o A e esse outro é o B, na medida que eles cruzam informações, não dá para mais dizer que o que resultou desse cruzamento seja nem A nem B. É alguma coisa diferente. E isso acontece o tempo todo, principalmente nos níveis mais elementares da vida, tipo bactérias, vírus, então nem se fala, são os reis nessa história, né? Bactérias, protozoários, isso acontece com muita rapidez e a gente tem visualiza isso melhor. Já no nível do animal e no nível hominal, isso é mais lento, mas continua acontecendo, né? Então, a gente tem exemplos disso aí, né? Esse é o processo. Agora, esse é um processo fantástico da evolução. Por quê? Porque é o processo que traz a inovação para o ser. Entende? Se não houvesse esse processo de transferência que se chama horizontal de genes, porque é
uma espécie com outra espécie, espécies diferentes. Isso ocorre entre bactéria e protozoário, que são totalmente diferentes, entende? Se não houvesse isso, os organismos ficariam sempre iguais. Eles somente receberiam genes do pai e da mãe, enfim. E seria uma linha, seguiriam uma linha reta da evolução. E a evolução não é linear. A evolução é não linear. Por quê? Porque acontecem essas trocas de genes entre os organismos. Então, esse mecanismo que me chamou a atenção, que se a gente pensa bem, ele acontece depois nos níveis conscienciais também. Não é só no nível biológico propriamente. A biologia, falo sobre ela na primeira parte do livro, porque eu acho que essas árvores da vida que aparece no livro e que os cientistas construíram e que ficam tentando construir e nunca chegam a uma definitiva, né? Elas dão uma imagem, uma referência visual para a gente do processo evolutivo. Quando tu olha uma árvore dessa se ramificando e formando uma espécie nova, isso dá um referencial cognitivo para a gente entender o mecanismo da evolução, né? Então, é nesse sentido que eu uso essa parte da biologia para a gente compreender, porque nós, veja, nós somos restringidos, né, aqui na vida intrafísica. Nós sofremos um restringimento quando nós viemos para a vida intrafísica. Então, certos conceitos mais abstratos, a gente tem uma certa dificuldade de entender, se falar só do ponto de vista extrafísico, né? Mas ali não, olhando uma árvore da vida, que se chama, na verdade, uma árvore filogenética, que é o termo técnico, se a gente olha uma árvore dessa, a gente vê todos os momentos, todas as disrupções ou todas as guinadas que o princípio consciencial faz na sua evolução para conseguir progredir, gerar novas espécies, e isso tudo tá envolvido, o porquê que ele faz isso. Em princípio, porque ele precisa se adaptar às condições onde ele está. Então, ele vai tentando se adaptar para cá, para lá, recebe o gene de um, né? Empresta o gene dele, empresta, não doa o gene dele para o outro, e assim é um processo de interdependência total e de interconectividade. A gente aprende na Conscienciologia que a evolução é em grupo, né? Esse é um exemplo perfeito do que seja essa evolução em grupo, né? A evolução é individual. O indivíduo, ele que evolui, né? Não é o grupo todo que evolui, ele está ali no meio. Não, ele evolui. Mas, para fazer essa evolução, ele tem que interagir com todos os demais, né? E a biologia mostra isso na prática, digamos assim, entende? Ela escancara essa questão quando se analisa esses mapas ou essas árvores biológicas. Então, posso seguir um Pode pouquinho? seguir. Pode seguir. Tá, Então, eu pensei assim, né? Então, não é pode uma lei universal que não existe a imutabilidade. Né? Isso realmente não existe, né? A gente pode dizer assim que nada está estagnado, porque sempre tem um movimento e sempre tem uma evolução da vida, né? Não existe isso estagnação, não existe parar o tempo, né? existe uma coisa que se chama estagnar temporariamente, né? Esse temporariamente pode ser milhões de anos, tá? Você Ah, tem um vírus que encontraram, por exemplo, lá no permafrost da Antártida, eu acho que é do Ártico, eu não sei se é no Ártico ou na Antártica, é onde tem o permafrost, o solo congelado. Ele estava há 8 milhões de anos paradinho lá, latente. Em laboratório, ele reviveu, entende? Então, veja, agora, isso é o vírus, que são os seres mais simples de todos. Mas nós também, em todos os níveis da evolução, também ocorrem esses períodos de estagnação, que eu chamo no meu livro até de becos evolutivos.
Porque é aquela coisa, diversificou, deu uma guinada na evolução, formou um ramo na árvore evolucionária, um ramo novo, uma espécie nova, mas essa espécie, por alguma razão, ou porque não encontrou ambiente favorável para ela, ela acaba não vingando, ela acaba desaparecendo do planeta. Então, isso é um beco evolutivo que eu chamo, né? Então, essas coisas acontecem, e acontece conosco também, quando a gente vai por um caminho novo, procura uma meta nova na nossa vida, vai, faz e dá com os burros na água, por exemplo. Tem que retornar. Então, existe esse processo da estagnação, mas ela é sempre temporária. Ah, desculpe, eu estou com a garganta irritada. Então, vejam bem, agora, a evolução ela é inevitável. Seja lá o tempo que for que a consciência parar, fizer o seu pit stop para ganhar fôlego, seja o que for, que tudo isso acontece, ela um dia retoma. E a evolução é inevitável para todos. Muito bem, então a gente vai agora dar um pequeno intervalo, mas você fique antenado, porque a gente vai falar mais aí sobre evolução. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Estamos conversando com a autora Cristina Bassanese. A obra é o Calidoscópio da Evolução Consciencial. A gente estava aqui falando da questão biológica, né, Cris? Você traz aqui ó, um quebra-cabeça eucariótico. O que é isso? Porque existem dois tipos de organismos, por enquanto, antes que eles mudem de nome, porque sabe que a ciência é verdade relativa, né? Está Sim. sempre mudando nomenclatura e tudo mais. Então, existem dois grupos grandes. Um que são os procarióticos, que são as bactérias e alguns protozoários, tá? E outros que são mais evoluídos, já são mais complexos, que são alguns protozoários e os fungos. E os animais e o homem, e as plantas também. Esses são extremamente mais complexos de serem estudados do que os procarióticos. Eles são tão complexos que quando eles tentaram fazer a árvore da vida, ou essa árvore evolucionária desses eucarióticos, que nós entramos nessa onda aí, foi uma coisa extremamente difícil. E aí que eles chegaram à conclusão de que chegar a um modelo definitivo é ilusório, é uma utopia, né? Então, assim, ó, o que eu mostro, o que eu mostro no livro, eu faço uma cronologia do trabalho de vários pesquisadores desde o início, desde o início dos tempos, quando Aristóteles dividiu toda a vida entre animais e vegetais. Desde o início eu faço um histórico dos trabalhos desses pesquisadores, mas eu paro em 2016. Eu paro antes de começar a entrar nessa classificação dos eucarióticos. Por quê? Porque é um quebra-cabeça. A confusão é tão grande que se eu fosse colocar, não é confusão, a complexidade é tão grande e as mudanças são tão radicais que se eu fosse colocar isso no livro ficaria muito difícil de compreender. E o que eu queria mostrar era esse mecanismo da mutabilidade não linear. E para isso, as árvores filogenéticas que eu mostrei já eram suficientes. Então, esses eucarióticos, que são os seres mais interessantes por serem mais complexos, para te ter uma ideia, assim, ó, a cada ano eu tentei, né, ir além de 2016, e até cheguei a fazer um apanhado de como estavam as classificações, mas elas estavam num nível tão complexo que, para te ter uma ideia, era assim, ó. Primeiro, não existe mais divisão de animal e vegetal, tá? Isso não existe mais. Os humanos são os bicotons, as plantas são os arquiplastídeos, coisas dessa natureza
né? Depois tem alguns protozoários que são da mebozoa. Isso já deve ter mudado tudo, porque isso é de 2016, tá? Então chegou num nível que tu vê que já era tão complexo que para os cientistas eles não usam a rigor mais essa denominação nossa popular. Não dava para colocar isso num livro que era para um público mais geral, né? Então veja, eles próprios, depois eu tentei seguir o que que aconteceu a partir dali, e eu reparei que eles pararam de tentar fazer árvores filogenéticas, entende? Eles começaram a pesquisar coisas mais específicas, como, por exemplo, tipos de proteínas que esses organismos tinham, tipo de enzimas, ou outras coisas dessa natureza. Pesquisar genes que codificavam para isso ou para aquilo, mas pararam com a tentativa de fazer uma árvore filogenética definitiva, porque era um quebra-cabeça quase que insolúvel, né? Ou se não era propriamente insolúvel, mas ele mudava tão rapidamente que ele caducava, né? O que um dizia um mês, 6 meses depois já não valia mais, Nossa. já tinha se modificado. E o que que é essa teoria do caos? A teoria do caos é bom. Quando eu estava examinando tudo isso que eu falei para vocês, que vejam que é bastante complexo, né? Então a evolução ela é complexa. Quando eu me dei conta de tudo isso, eu encontrei uma questão que é os sistemas complexos, um tema que é os sistemas complexos. E eu pensei, não, mas a evolução é muito complexa. A evolução é um sistema dinâmico complexo, do mesmo modo como esses sistemas falados na teoria dos sistemas complexos. Então, eu fui estudar para ver o que, que podia aprofundar do ponto de vista da evolução. E aí eu deparei com uma teoria que eu já conhecia há muito tempo, ela é de meados do século XX, né? A teoria do caos e do teoria do caos, cuja geometria, isso é da matemática, cuja geometria da teoria do caos são os fractais, tá? É a teoria dos fractais. Então, o que que acontece? Essa teoria, ela mostra que para a gente compreender um sistema é formado de partes e do todo. Para a gente compreender o todo, a gente não pode olhar só uma parte ou algumas partes, porque daí a gente não consegue prever o que que vai acontecer e o que que é esse todo, né? E isso dava a ideia de que esses sistemas eram uma confusão, né? Que não tinham leis, que era uma bagunça. E por isso veio o nome teoria do caos, que na verdade não é o caos. Por quê? Porque quando descobriram os fractais, que são fantásticos de se estudar, os fractais são estruturas que dão ordem a essa aparente confusão ou aparente aleatoriedade de tudo que acontece. Entende? Então, aí eu disse, então vamos estudar melhor isso aqui, porque tem a ver com a evolução, vamos entender o que que essa teoria do caos pode revelar a respeito da evolução da consciência. Aí nós saímos da biologia. Mas veja que os processos, em suma, eles se cruzam todos, né? Aquela dificuldade de classificar na biologia, a gente encontra aqui na a teoria do caos explicando, porque a evolução é um sistema complexo. Então é difícil enxergar o todo. Para enxergar esse todo, a gente tem que ter uma visão macro. É aquela visão de cima da montanha que tu olha para baixo e consegue enxergar tudo, né? Então, isso aí, aí tem várias características da teoria do caos, né? Por exemplo, entra uma das coisas que fala é o efeito borboleta, por exemplo, que isso é bem conhecido da população, né? Que fala o que que é o efeito borboleta, né? Que a gente mexe numa coisinha aqui e vai dar um efeito à distância. Isso mostra como a falta de visão macro impede que a gente preveja alguma coisa.
Se a gente tivesse essa visão macro, quando mexe em alguma coisinha aqui, a gente saberia o que vai acontecer lá na frente. Entende? Essa falta de visão é porque nós não conseguimos enxergar o sistema inteiro. Eu não sei se tu gostaria de fazer alguma pergunta a mais em Não é, relação a isso. eu fiquei pensando que nisso que você está falando aí, é aí que entra a transdisciplinaridade que você trouxe aqui, né? Porque aí você tem diversas abordagens para explicar, né? Sim, é. Aí a gente pode fazer várias correlações. O que eu faço no livro é pegar a parte biológica e a parte dessa matemática, da teoria do caos e dos fractais, e fazer várias correlações com o que a gente vê na evolução consciencial, né? Então, uma das coisas que dá para fazer uma correlação, que eu estou lembrando agora, porque são várias, né? Eu também não lembro tudo de cabeça do livro, né? Tem que dar uma olhada. Mas uma das coisas que eu acho muito interessante, que é um estudo fascinante, é a questão das sincronicidades e parassincronicidades. Essas sincronicidades e a questão do fluxo cósmico também. É tudo o mesmo estudo. Essas sincronicidades e parassincronicidades nada mais são do que um, um processo fractal. Sabe o que é o fractal, né? Eu não expliquei o que é o fractal. O fractal, assim, ó, se a gente pegar do ponto de vista da matemática, eles em geral mostram figuras, né? Figuras, desenhos, que se repetem, que são cópias em pequeno tamanho, depois fazem um tamanho maior, mas e depois maior, e assim por diante. Uma cadeia de cópias que sempre se reproduzem, mas em escalas de grandeza diferentes, né? Então, vai do muito pequenininho ao muito grande, e sempre iguais, são exatamente iguais. O fractal, eles não são exatamente iguais, mas vamos supor, só para entender aqui, do ponto de vista didático, que eles sejam sempre iguais. Então, existe uma cadeia causal de acontecimentos. Essa cadeia, que vai do pequeno ao grande, do ponto de vista das figuras. Mas os fractais são utilizados também para explicar outros tipos de fenômenos que não figuras. Por exemplo, como um dialeto de uma linguagem, de uma língua, evolui. À medida que ele vai evoluindo, isso é fractal. Como as ações, a Bolsa de Valores modifica os valores dela ao longo das horas, do dia, do mês, do ano. Isso é fractal. Olha a cadeia de acontecimentos. Existem na arte músicas fractais. Existem, assim, em tudo que é a área do conhecimento, os fractais estão presentes. E na evolução também. Então, a gente estava falando das sincronicidades e parassincronicidades, que é aquela situação em que a gente chama de coincidência, né? Quando acontece um fato e aconteceu o outro. Por exemplo, pensei numa pessoa e a pessoa apareceu na minha casa. A gente chama isso de coincidência. Não é coincidência, não é aleatório. Isto é um processo sincrônico. Ele envolve sinergia, quer dizer, existe uma afinidade, vamos pegar um exemplo, entre as duas pessoas, e existe uma sincronia, que é uma simultaneidade no tempo, né? Então, isso são processos que envolvem essa cadeia causal de acontecimentos. As sincronicidades são, por isso, um processo fractal. Porque tem essa cadeia. O fractal se caracteriza por essa cadeia de acontecimentos. E quando a gente está diante de um processo como esse, que envolve sincronicidades ou parasincronicidades, porque as sincronicidades elas vão do intrafísico até o extrafísico. A cadeia causal continua, né? Quando a gente fala sobre isso, quando a gente percebe isso, quando a gente está percebendo na vida da gente uma sincronicidade ou uma parassincronicidade dessas, é porque a gente está no fluxo cósmico, né? Muitas vezes a gente ouve falar, estava no fluxo cósmico, né? Quer dizer, está indo, está tudo certo, está indo de acordo com o que devia ser.
Esse é o fluxo cósmico. Por quê? Porque a gente se integrou a essa cadeia causal de acontecimentos. É um assunto complexo, né? Não é muito É, fácil de entender, né? Mas aí o livro explica direitinho. Eu uso, apesar de ser parte da matemática, eu uso uma linguagem fácil, né? Eu não entro com equações matemáticas, nada disso, mesmo porque eu não sou matemática, eu não entendo disso. Então eu tentei trazer essas informações de um modo simples para qualquer pessoa entender. Mas tem que ler porque eu explico os fundamentos dessas teorias, aonde isso chega e por que que chega a essas conclusões. Entende? Então, é nesse sentido aí. bom, na medida do possível, vamos ver o que que a gente consegue, né, ainda nessa meia hora, né, Cris? Passar para ver se a gente consegue esclarecer um pouquinho mais, né? Você entra já na questão do paradigma consciencial, que seria a segunda parte do seu livro, né? Que seria essa evolução da consciência, né? Aí entra sim a consciência, não a biologia, que envolve outros seres vivos, né, Cris? É, mas antes disso, você fala do interparadigma, que é o quê? É você sair do que é convencional no estudo da É, consciência, é isso, né? o interparadigma, a interparadigmologia, aí eu usei mais como técnica de abordagem no livro. Por quê? Ah, tá. Porque eu fiz de biologia, de matemática e de conscienciologia. E eu queria usar o que a biologia tinha de bom, que a matemática tinha de bom, para ajudar a compreender os fenômenos evolutivos que são estudados na Conscienciologia. Entende? Então, Sim, o interparadigma entra aí. Agora, tem uma outra questão que é essa que tu está abordando. Para a Conscienciologia, ela não trabalha com esses paradigmas usados na biologia e na matemática. isso. Ela vai além. Ela usa o paradigma consciencial. E aí é que ela faz a virada de chave, que eu falo no livro. Porque ali, se você perceber nessa parte da Conscienciologia, eu faço várias correlações, né? E mostro como a falta da visão do paradigma consciencial impede que a ciência compreenda os fenômenos biológicos, matemáticos, seja quais forem, da vida intrafísica, da maneira mais adequada, porque falta esse paradigma. Eu vou dar um exemplo, que é um desses cotejos que eu faço aí. Por exemplo, a biologia, ela fala que o indivíduo não evolui individualmente. Ela diz que só existe evolução de populações, mas que o indivíduo não evolui. E por quê? Porque eles admitem que, que o indivíduo morre e desaparece. Eles não aceitam que existe vida depois desta vida física, certo? Como eles usam esse paradigma, eles não podem admitir que haja evolução individual mesmo. Como é que vai haver se a pessoa morre e desaparece? Né? Então, o que eles dizem é que o conhecimento que foi transmitido para aquela população onde esse indivíduo vivia, ele fica ali, né? Ele é aproveitado por essa população, e assim cada indivíduo vai deixando a sua bagagem de informações, mas nenhum deles em si evolui, todos eles morrem. Na Conscienciologia é completamente diferente. A Conscienciologia, em primeiro lugar, admite a evolução é individual. Como eu disse antes, ela precisa do grupo, precisa das interações grupais, né? A população evolui também porque o indivíduo evolui, né? Então, são os indivíduos que fazem aquela população ir para frente, mas eles permanecem. Então, esse é um exemplo pequeno de como a ciência convencional está equivocada em vários aspectos, né? Que não vão conseguir avançar nesse tipo de divisão se continuarem não admitindo que a consciência é imorredora, ela não desaparece. O que desaparece é o corpo físico, né? Agora, isso se aplica não só do ponto de vista da ciência, não só a consciência, né? Seria uma evolução para todos os seres
coletivamente. Seria Sim, isso? porque veja, por que que a gente, uma das coisas que eu fiz questão de escrever esse livro também é mostrar que a evolução é uma coisa só. Ela vem lá do vírus até o serenão, que a gente já. Não existe evolução biológica, evolução da consciência só. É tudo uma coisa só. Nós evoluímos desde aquela época em que a gente era vírus, que era bactéria, quer dizer, sabe lá onde, há quantos bilhões de anos, né? Mas a gente vem vindo desse processo. E existem consciências muito evoluídas que cuidam disso tudo, né? O evoluciólogo, que é o nosso orientador evolutivo, por exemplo, ele é uma consciência que presta atenção em todos esses níveis de princípios conscienciais, né? Ele orienta todos esses tipos de princípios conscienciais. Então, assim, ó, mostrar que a evolução não é separada, não existe uma evolução só da consciência, que ela, como se ela fosse superior a todos os demais seres, aqueles seres. Não, não. O homem não é melhor do que nenhum outro ser. Ele apenas é mais complexo e ele é autoconsciente. Então, ele tem uma responsabilidade muito maior do que todos os demais que ainda estão na infância, né, da evolução, né? Muito bem, a gente vai agora chamar os nossos amigos patrocinadores, mas fique antenado para a gente entender um pouquinho mais aí sobre esse calidoscópio da evolução consciencial. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, hoje com o tema Caleidoscópio da Evolução Consciencial, com a autora Cristina Bassanese. Cris, você fala aqui da correlação de fenômenos caóticos. O que seriam esses fenômenos caóticos? Então, são os fenômenos da teoria do caos, né, que a gente abordou. Ah, que a gente já falou. Que a gente falou. Os fenômenos caóticos são esses que, a princípio, aparentam ser aleatórios, por isso caóticos. Mas o que que acontece? De fato, eles são regidos por leis muito determinadas, muito leis precisas, entende? Então, o que a gente pensa, a princípio, que a evolução poderia ser uma bagunça, uma coisa que cada um vira para cá, vai para lá, muda de árvore aqui, pega uma característica do outro ali, e assim por diante, não. A evolução ou o cosmos, o universo, ele é ordem, ele não é caos. E isso foi interessante você chamar a atenção, porque era uma coisa que o professor Valdo frisava. Eu até prefiro não usar essa palavra caos na nossa, nas nossas escritas ali. Eu chamo atenção disso. Tenho que usar porque a teoria se chama teoria do caos, mas é preferível usar o termo complexidade, né? A complexidade do cosmos, a complexidade da evolução, porque tudo no cosmos e tudo na evolução do princípio consciencial é ordem. E essa ordem é regida pelos esses luminares da evolução, que são essas consciências mais evoluídas, né? Agora, com relação à evolução consciencial, você traz aqui a escala evolutiva, né? Que foi criada pelo professor Valdo Vieira. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, que eu acho que aí também dá para a gente abordar um pouquinho mais da questão da gente enquanto consciência, né? Quanto consciência. Então, ele, na verdade, ele tem duas escalas evolutivas. Uma é muito simples até, ele coloca alguns, só como exemplo, assim, princípios conscienciais do nível de animal, ele coloca lá a bactéria, depois a planta, a barata e o homem, uma coisa assim, só para dar uma ideia de que vem lá do início. Mas depois ele apresenta uma escala evolutiva a partir do estágio aminal, né?
onde começa ali no nível da consciência, se eu não me engano, né? Eu até não estou. Consréu, né? Consréu transmigrado. Consel, a Consel, que é um nível de consciência que ainda está sem lucidez e, né, e vivendo nos desmandos e na anticosmoética, né? E que vive nesses, do ponto de vista extrafísico, nessas dimensões mais que a gente chama de baratrosféricas, né? Quando vem para a dimensão física, essa Consrel, ela está aqui para aprender e ver se sai dessa condição. Mas o interessante dessa escala evolutiva é que ela vai dando percentuais em que a gente consegue mais ou menos situar, né, o indivíduo onde ele está. Então, começa nesse nível aí, quanto por cento que é? Esse nível aí é É 10% do serenão. 10%. E chegamos ao nível máximo da escala evolutiva, que é o 100%, que é o ser chamado de serenão, né? Esse serenão, ele é um super-humano, digamos assim, né, um indivíduo que é físico igual a nós, só que já está com um nível avançadíssimo, não só no nível do ponto de vista da cosmoética e da intencionalidade, né, esse tipo de atributos, né, mais nobres, mas também do ponto de vista energético, de capacidades de fazer coisas que nós ainda não conseguimos. Esse ser, ele é um ser anônimo, porque, vejam bem, um super-humano no meio de um planeta como o nosso, né, o que que aconteceria se as pessoas descobrissem quem ele é? Né? Seria o tempo todo, a tentativa de acessá-lo seria uma coisa incrível, não poderia nem fazer o trabalho dele, porque, de fato, são esses que seguram o planeta. Porque uma vez o professor Waldo falou que se não fossem eles, o planeta já tinha ido há muito tempo, né, para se destruir ou alguma coisa assim. Então, esses seres, eles têm esse papel de manter o planeta funcionando, né? Eles são seres que têm capacidade de mexer em nível de continentes, né? Mexem com as placas tectônicas e assim por diante, tá? Agora, no meio dessa escala evolutiva, tem outras pessoas como nós, por exemplo, que estamos mais no nível do pré-serenão, né? Que vai entre 25% de serenão, né? Depois vem já o desperto, que vários de nós já conseguem atingir esse nível, né? E assim por diante, aos poucos, nós vamos escalando, né? Passando patamar a patamar dessa escala evolutiva. Aí tem uma coisa interessante que o professor Val também falou assim: não adianta querer fazer atalho na escala evolutiva. Não tem como eliminar alguma etapa, né? A evolução, ela é paulatina, né? Então não adianta querer, ela é paulatina e ela é para todos, né? Então não adianta achar que vai correr, que vai ultrapassar mais rápido, não dá. Tem que ir devagar. Você falou aí da sincronicidade, né, como realmente um fenômeno complexo, avançado, até de difícil, vamos dizer assim, compreensão com o que a gente tem de conhecimento, de alcance, né? Agora, tem outros fenômenos que você acha assim, que também tem esse nível de complexidade e que a gente também não consegue, digamos assim, alcançar, até em termos cognitivos mesmo e tal, e que também tem relação com essa evolução da consciência? Tem muitos aqui que eu cito, assim, ó, por exemplo, não tanto quanto a sincronicidades, que, na verdade, se a gente começa a estudar um pouco, a gente vai ver que elas não são tão difíceis de compreender, não, tá? Mas, por exemplo, vamos pegar aqui alguma coisa assim, ó. Fenômeno uma coisa simples que é comum para todos nós, assim, ó, uma crise de crescimento, né? Como a gente tem dificuldade de
passar bem por uma crise de crescimento. A crise todo mundo sabe o que é, né? Aquela coisa, dá uma angústia, a gente não entende porque está passando por aquela dificuldade e assim por diante. Se ela for uma crise de crescimento, porque a gente precisa modificar alguma coisa na nossa vida, ela é uma coisa boa, né? Mas nós não temos capacidade de perceber isso. Por quê? Porque falta essa visão macro. Aí entra o processo que tem a ver com essa teoria do caos, tá? Se a gente tivesse aquela visão do sistema completo, da condição em que a gente está completa, a gente conseguiria ver que aquilo teria um desfecho bom, melhor, e que aquilo é bom para a nossa evolução. A gente sofre porque não tem essa visão macro, né? A gente olha só uma partezinha do fenômeno, olha o problema que aconteceu no dia tal, né, e que desencadeou a crise, mas não vê no que isso vai resultar, no que isso gerou, nos aprendizados que ela trouxe, nos enfrentamentos que ela fez a gente fazer, né? Então, esse é um exemplo de um fenômeno simples, não tem nada de complicado nisso aí. Mas entra, veja que, assim, ó, a vida, ela tem uma complexidade, é como se fosse uma trama complexa, né? Subjacente a tudo, mas que tem relação, tudo tem relação, tudo é conectado e tudo tem uma explicação. A gente é que complica muitas vezes, né? Você Deixa fala eu que... ver uma... Ah, desculpa. Pode continuar. Não, pode falar. Não, é que você fala aqui da espiral evolutiva e por uma sincronicidade, eu assisti agora há pouco uma tertúlia onde o professor Valdo, ele fala da espiral evolutiva e ele tira uma dúvida de uma pessoa sobre o uróboro, né? Então, ele está falando, a espiral evolutiva, ela não é uróboro. Você não está correndo atrás do próprio rabo, você não está escrevendo na areia, você não está, né, mexendo na água, enfim, ela sempre tem um ponto a mais, que é justamente isso, né? A evolução. É, Você pode agora, até passar pela mesma experiência, no sentido assim, você faz a mesma coisa, agora repete. já não é igual, né? Não. E aí tá o fractal. Olha a Ah, posição do fractal. perfeito. Tá? Entendi. Então, Aham. é outra grandeza, em outra grandeza, a mesma coisa. O fractal está em tudo na vida da gente. Se a gente pensar, tudo tem. Por isso que ele valorizava muito essa questão dos fractais. Ele não falava muito, mas ele colocou muita coisa na obra dele a respeito disso. E se a Sim. gente observar, tudo tem relação com isso. Olha a espiral, uma grandeza cada vez maior, se repete, mas num nível cada vez mais alto, diferente, mais avançado, mais evoluído. Né? Perfeito, o exemplo perfeito, é um desses que eu falo aqui, né? É. E essa governança cósmica que você coloca aqui tem relação com o serenão, ou o que significa governança cósmica? A governança cósmica é essa que a gente chama dos luminares da evolução, que são consciência livre, que entra nisso, serenão, evoluciólogo. São eles que regem tudo, né? A consciência livre já está em um nível mais avançado, mas ela ainda interfere com os serenões, com esse tipo de coisa, né? Mas o evoluciólogo e o serenão é direto, né? É o controle, eles que cuidam da ordem na evolução. Essa ordem que a gente falou, do caos determinístico, da teoria do caos, essa ordem do cosmos, quem mantém são eles, né? Então, várias vezes, em vários momentos, na obra do professor Valdo, ele cita a ordem, o controle, que tudo está sob controle no cosmos. Não existe nada que esteja aleatório, que esteja ao acaso, entende? Tudo está sob controle. É bem interessante da gente pensar nisso, né? É a causa e efeito, né? Tudo tem uma Isso, causa e tudo vai ter um efeito, né? Qualquer ação nossa é a borboleta que você falou, né? Então eu é, fiquei é, pensando, você arranca uma plantinha,
você alterou já a biologia dali, porque ali poderia se criar uma árvore e atrair animais, e pronto, você já afetou, né? Na hora que você arrancou. É, Então, é isso, mais ou menos é isso, né? é a causa, exatamente, é o efeito borboleta, o princípio da causa e efeito, né? Não existe nada ao acaso no cosmos e na evolução, né? Tudo tem a sua razão de ser. E tudo está sob a égide, né, digamos assim, sobre, digamos, tudo É, controlado, né? eu, na verdade, falo um pouco disso aqui quando eu falo um pouco sobre a seleção natural e sobre a seleção consciencial, a diferença que existe, Fala pra né? gente. A seleção natural é aquilo que o Darwin propôs, né? Sim. Que o indivíduo que não é bem adaptado ao ambiente, ele acaba se extinguindo, né? Agora, a, na seleção consciencial, não é só o que não é bem adaptado, ele sofre outras influências, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ante a casa, porque não existe nenhuma coincidência, é isso que eu falo aqui. Eu vou dar uma coladinha aqui. Então, o que que eu falo aqui, ó? Que na seleção consciencial a gente tem livre-arbítrio, né? Porque a gente tem livre-arbítrio e tem determinismo. Os dois não são, os dois são causais. Existe causa e efeito tanto no livre-arbítrio quanto na condição do. Como é que eu falei antes? Como é que eu falei? Tem o livre-arbítrio e o determinismo. Ah, Determinismo. determinismo. Uhum. Tá. Então, tanto existe determinismo na evolução humana, vamos pegar a evolução humana, pode ser de qualquer indivíduo, como existe livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe só a partir do estágio hominal, porque é aí que a consciência tem Ok. tem mais lucidez, ela sabe o que ela está fazendo, né? Ela tem um nível melhor dessa lucidez, né? Agora, existe determinismo também. Quando a pessoa não consegue optar por condições mais sadias para ela própria, o que que esses evoluciólogos, esses serenões, mas aí no caso mais é o evoluciólogo, ele faz? Ele vem e determina certas condições para ela, que é o que o orientador evolutivo faz, orientador evolutivo ou evoluciólogo, mesma coisa, né? É o que ele faz quando ele está planejando com a pessoa a próxima vida dela, né? Então, tem coisas que são determinísticas. É melhor fazer tal e tal. Não é que ele obriga a pessoa a fazer, mas existe um determinismo do próprio cosmos, quer dizer, da ordem do cosmos. É melhor para ela fazer tais e tais coisas. Agora, à medida que a pessoa melhora, ela consegue ter maior livre-arbítrio. Mas tudo isso sempre envolve causa e efeito, tá? Então, aí a gente diz que é uma seleção consciencial, porque é a própria consciência que está determinando se ela pode ou não pode fazer. Quer dizer, ela, à medida que ela evolui, né? Já não é só uma questão de adaptação ao ambiente, não é o ambiente que determina se ela vai se adaptar ou não. Tem fatores a mais que entram nessa história. Então, isso é a seleção consciencial, né? Inicial. Cris, a gente tem ainda 3 minutinhos, 4 minutinhos aqui. Eu queria ver assim, se tem alguma coisa importante que você acha que vale a pena a gente falar aqui. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente. Olha, eu acho o seguinte, a gente tem que aprender a fazer isso que eu fiz no livro, quando eu trato dessas várias linhas do conhecimento. O que eu busquei foi mostrar que a gente pode buscar informações em outras linhas. A Conscienciologia é a nossa linha mestra, mas também estudar coisas que são paralelas
e fazer aquilo que o professor Walsh chamava de decantação de saberes. Porque ele fez isso quando ele estruturou a conscienciologia, que é o pegar o que tem de melhor em cada conhecimento, no caso, para mim, é a ciência, né? E aproveitar, e o que não dá, a gente mostra que tem que mudar o paradigma, É o né? estudo Então, da tudologia, né, é o Cris? da tudologia. Eu espero que com isso, mais a minha mensagem é que a essas pessoas mais ligadas à biologia comecem a se animar, a escrever mais sobre isso, porque tem pouca, eu acho que não tem outro livro que Não. trate dessas questões da biologia. Eu não estou dizendo para falar, ensinar biologia aqui, não é isso. Mas Sim. é ver essas conexões que tudo isso tem. E mais é agradecer a todos vocês. Muito bem. Olha, se você tem interesse na obra, você pode entrar no site do shopcons.com.br ou você pode fazer uma visita para a gente aqui no CAEC, na Epígrafe, né? Tomar um café e degustar aqui a obra da Cris. Cris, olha, agradecemos assim, imensamente. O programa foi muito instrutivo, aprendemos muito com você e a gente espera encontrar aí em outras oportunidades. Tchau, tchau, então, pessoal. Tchau, Cris. Tchau. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros com Rosimeire Salles, aqui na RCI.